Olá, tudo bem? Vamos fazer uma breve análise de Apocalipse capítulo 11, dos versos 1 a 8. Vamos juntos tentar entender este capítulo, deixando que a Bíblia, tão somente a Bíblia aliada a uma interpretação historicista, venha nos dar uma resposta. Com certeza, Deus tem uma mensagem muito especial nesse capítulo, nesses versos, para o seguidor de Cristo, sua fiel testemunha e de seu evangelho. Vamos ler os versos 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. A cena que vemos a princípio é de medir, refere-se a avaliar, entender, perscrutar, voltar os olhos com muita atenção, a um apelo para voltar a atenção ao altar de Deus e aos seus adoradores de determinado tempo, de determinado período da história. Por isso, interpretação historicista. A cena do verso 2 é um convite para sabermos em que período da história a cidade santa de Deus e os seus adoradores, depois de serem medidos, seriam posteriormente pisados por 42 meses, perseguidos por muitas nações durante este período, pisado pelos povos do átrio que estão fora do templo, que explicadamente representam as nações que perseguiriam e pisariam a nação de Israel. Vamos ler o verso 3 de Apocalipse 11. E darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Verso 3. Para isso, vamos então contextualizar essas duas testemunhas com alguns versos do capítulo 10, começando do verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: vamos e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Este verso 8 de Apocalipse capítulo 10. João recebe o livrinho, a palavra de Deus, da mão do anjo que está em pé, mostrando que esse está na condução de toda a história, em detrimento de todas as nações que iriam perseguir e pisar o povo de Deus. Estando esse Deus no controle de tudo, ao narrar o verso 8, estando de pé sobre o mar e sobre a terra, que são dois grandes poderes, o civil e o religioso, que dominavam e dominam a história em todo o tempo. Deus está no controle e Ele está em pé, não obstante aos fatos, mas conduzindo todos eles. Vamos ler o verso 9. Eu fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. Ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. A gente vê que esse anjo revela ao profeta João o que podemos entender dentro de uma interpretação historicista da pregação da palavra de Deus, que acendeu o coração do povo, trazendo esperança doce na boca e posteriormente passando por grandes decepções, grandes perseguições, sendo no ventre amargo como fel. Como diz o verso 2 de Apocalipse 11, perseguirão, pisarão o povo de Deus. O importante nesse momento é destacarmos a palavra de Deus que percorreu a história pela boca dos profetas, pela inspiração profética e passou pelos anais da história em todo o tempo. Doce na boca e receberam a palavra e amargo no estômago ao passarem pela confusão e perseguição que a história toda pode nos revelar. O verso 11 nós lemos: e ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aqui nós vemos a menção de Mateus capítulo 24, 14, Lucas 21, Marcos 13, Marcos 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando nós temos a compreensão deste livrinho, nós podemos entender uma parte dessas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, verso 3. 1 Coríntios 14, de 1 a 2, também Paulo, ele ressalta a importância de profetizar, de pregar a palavra em todos os povos e nações. O verso 1 diz:
Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, que é pregar a palavra. As duas testemunhas de Apocalipse 11:3 surgem depois desse contexto missiológico. Deus fala ao profeta João antes de Jesus voltar em glória, e poder e majestade. Deveria então haver uma pregação do evangelho em todo o mundo. Esse contexto missiológico é estendido subsequentemente no capítulo 11. Esta é a contextualização, descartando totalmente a possibilidade de as duas testemunhas se referirem a Moisés e a Elias. Não é tema para agora, mas em 2 Reis, Elias foi transladado para junto de Deus. E em Malaquias 4:6 se refere à volta de Elias. Jesus interpretou esse texto em Lucas 1, dizendo que essa volta não seria literal, mas ela representa o João Batista que viria e pregaria o evangelho. E Moisés? Que segundo Mateus 17:1-9, Judas 1:9, Moisés foi levado a Deus ressurreto para junto dele e aparece então no Monte da Transfiguração ao lado de Elias, antes do sofrimento e martírio de Cristo na cruz. O fato é real e nós podemos ler isso no verso 4, onde Pedro diz a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, nós façamos o quê? 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e Elias. O contexto de Apocalipse 10 e 11 é o final dos tempos entre a 7ª e a 6ª trombeta do Apocalipse. E não há como colocar Moisés e Elias, que aparecem no Monte da Transfiguração, para falar com Jesus sobre seu sacrifício. Apocalipse 11, verso 3, nós lemos: E darei poder a minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Este verso não se refere a Moisés e Elias literalmente. No método historicista, nos mostra que essas duas testemunhas profetizarão durante 1260 dias. E nós aprendemos que um dia equivale a um ano na profecia, segundo Números capítulo 14, 34 e Ezequiel capítulo 4, de 6 a 7. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mencionados em Daniel capítulo 7, 25 e Apocalipse 12, 4, que falam de 42 meses, que são expressões equivalentes. Os 1260 dias são um período medieval e, para tanto, não se encaixam com Moisés e Elias. Como falamos, essas duas testemunhas, elas foram perseguidas durante 1260 dias, nesse período medieval, que vai de 538 a.C. até 1798 depois de Cristo, quando a igreja medieval proibiu o cristão de ler a Bíblia e até mesmo de possuí-la. Portanto, essas duas testemunhas não são Moisés e Elias. Leiamos agora o verso 4. Essas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Essas duas oliveiras, esses 2 candeeiros, é uma expressão extraída lá de Zacarias 4, que no contexto desse livro apresentam Josué e Zorobabel, que foram testemunhas e restauraram a palavra de Deus e o povo de Deus durante e pós-cativeiro babilônico. Essas duas testemunhas de Apocalipse 11:3 para o tempo do fim terão a mesma missão de Josué e Zorobabel, funções sacerdotais de restauração da fortaleza, da realeza judaica. É bom lembrarmos que no sistema legal israelita, nenhuma pessoa poderia ser condenada no juízo se não houvesse no mínimo 2 testemunhas para a confirmação de um fato. Apocalipse 11, quando relata as 2 testemunhas, parece então querer ressaltar a veracidade do testemunho dado por Josué e Zorobabel na restauração da nação e do templo de Israel, para com a função dessas 2 testemunhas de Apocalipse 13. Quanto à restauração do povo de Deus, do Israel espiritual e literal. As 2 testemunhas possuem a mesma função, resgatar. No verso 3, nós lemos lá: E darei poder a minhas 2 testemunhas. Declara que essas testemunhas possuem autoridade e poder divino para dar esta mensagem de restauração agora, no tempo do fim. E o verso 5 nós lemos: E se alguém lhes quiser fazer mal, logo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa assim que também seja morto. O poder da palavra. Aqui vemos esse poder. Note,
Elias, com a palavra, ele fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto lá no Monte Carmelo. Aqui vemos a autoridade que essas duas testemunhas possuem. No verso 6, nós lemos: elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder para as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então nós vemos aí a menção para que não chova. É uma referência à palavra de Deus por intermédio de Elias. Pelo poder da palavra, ele profetizou que não choveria durante 3 anos e meio no tempo do rei Acabe e Jezabel. A menção também se dá a palavra de Deus por meio do profeta Moisés, ao derramar as pragas sobre o Egito. Lembra quando o povo ficou lá por 432 anos cativo? É claro que o objetivo não é identificar os personagens, se referindo às duas testemunhas de Apocalipse 11 para o tempo do fim. Que vai de 1798 até os nossos dias. Mas o objetivo é entender que essas duas testemunhas, elas possuem poder pela palavra de Deus para cumprir a missão evangelística conferida a elas, as duas testemunhas. O verso 7 e 8, onde nós vamos terminar, diz o seguinte: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e a matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Essas duas testemunhas seriam atacadas e mortas por uma besta que sobe do abismo. Essas duas testemunhas podem ter um sentido duplo. Se nós lemos São João 5,39, nós lemos lá: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus testifica de Jesus. Há uma lógica nessas duas testemunhas representarem o Antigo e o Novo Testamento. A lei, que identificada por Moisés, e os profetas, identificados por Elias. Isaías 8,20 diz: a lei e ao testemunho, se não falarem dessa forma, jamais verão a alva. As duas testemunhas são chamadas para testemunharem sobre Deus em um contexto de missão, e profetizarão, diz o verso 3. E uma outra interpretação poderia dizer que essas testemunhas são o povo de Deus. Nós que levamos a mensagem, que pregamos a palavra, que alçamos as pessoas de todas as tribos, línguas e nações, e queremos ensinar, queremos propagar o Evangelho eterno. São João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se, o número 2 não é uma referência a duas pessoas distintas. Considerando então o sistema legal israelita, nós vemos que uma pessoa poderia ser condenada por, no mínimo, 2 testemunhas. Então esse número 2 das 2 testemunhas é para dar veracidade, e nós poderíamos dizer que essas 2 testemunhas representam o povo de Deus que continuará sendo perseguido, pregando o Evangelho eterno de Deus. Essa dupla interpretação, uma não exclui a outra. O Antigo e o Novo Testamento, ou a lei de Moisés e os profetas, e o povo de Deus levando a palavra. São 2 interpretações, elas são complementares, não são excludentes. A besta que surge do abismo, no contexto final dos 1260 dias, significa a Revolução Francesa, que aconteceu em 1978, que por causa do sistema antirreligioso e ateísmo da época, onde muitas Bíblias foram queimadas em praças públicas, nós podemos interpretar que os cadáveres das 2 testemunhas estirados na praça, do verso 8, representam realmente esta queima de Bíblias em praça pública, crescendo a hostilidade contra a palavra de Deus em todo o mundo. A menção também nesse verso 8 de Sodoma e Egito, onde essas 2 testemunhas foram martirizadas e hostilizadas. Essas cidades representam a maldade, a degradação moral de Sodoma e a arrogância e a autossuficiência do Egito. Cidades essas que o povo de Deus viveu como estrangeiro e perseguido. Essas cidades são retratadas de forma simbólica para dizer que esta besta, este sistema,
este poder que interpretamos ser a Revolução Francesa, representados pela menção de Sodoma e sua degradação moral, junto com o Egito e sua arrogância e sua autossuficiência, ferindo as duas testemunhas de Deus, a Bíblia Sagrada e o povo de Deus que levava a palavra de Deus com toda a sua inferência. Meus amados, Deus nos convoca a sermos testemunhas, participarmos desse grande convite, dessa grande intimação. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder do Espírito Santo que virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus te abençoe, que sejamos testemunhas desta palavra e que sejamos testemunhas desse Deus que é real.